Olá, pessoal. Ao Jovem Entrevista. Hoje vamos entrevistar o estudante de medicina Gabriel Oliveira. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Agradeço a sua disponibilidade aqui em participar do nosso bate-papo. E a nossa primeira pergunta é: como que funcionava a sua rotina de estudo para poder passar no vestibular? Então, eu estudei 3 anos para entrar na faculdade depois que eu terminei o ensino médio. No primeiro ano de cursinho, eu fazia cursinho na parte da noite. Eu pegava ônibus aqui na minha cidade, 4h30 da tarde, chegava lá às 6 e tinha aula até às 10. Mas daí na parte da manhã eu acordava às 7 da manhã, tomava café, fazia exercício, 8 horas eu começava a estudar. Eu estudava até meio-dia, parava, dava um intervalo de 1 hora. Voltava a estudar, estudava até 4 horas, parava, tomava banho, me arrumava e ia pro cursinho. E, tipo, vivia assim o primeiro ano de cursinho direto. Voltava do cursinho para casa, dormia e iniciava a rotina de novo no outro dia. No final desse ano, eu não fui para medicina, fui para minha segunda opção, que era engenharia civil. E fiquei quase um ano em engenharia civil, voltei para casa e continuei estudando por conta própria, não voltei para o cursinho. E fiz Enem de novo. E no outro ano, eu fui pro cursinho de novo e vivi essa mesma rotina do primeiro ano. Só que no meio do ano eu passei, só que eu continuei o cursinho também, aí eu emendei esse terceiro ano de cursinho, porque a minha faculdade estava em greve e ela só ia começar em 2020.1, 2019.1, mesmo sendo a minha turma 2018.2. Mas é basicamente isso. E nos finais de semana eu fazia redação e simulado. Então era bem intenso, né? Então você estava com foco mesmo, então sempre estudando, né? Sim, E sim. como que foi a sua reação e a sua sensação quando você viu o seu nome lá de aprovado? Primeiro que eu não acreditei, porque eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu tava na casa de uma amiga minha, tipo, a gente tinha ido pra uma festa, eu fiquei uns 2 dias lá depois da festa. Aí quando eu voltei a casa, eu tava mexendo no meu celular, eu abri o e-mail e na primeira faculdade que eu passei, eu não passei de primeira chamada, eu passei pra medicina tipo de chamada, não lembro qual, mas passei de chamada. Daí a gente tinha perdido a esperança, achava que eu não ia passar mais. Tava aqui em casa, eu abri o e-mail e tava lá, tipo, meu nome aprovado, e falando para levar os documentos. Aí eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu falei com a minha mãe, aí eu passei mal, tipo assim, desmaiei. Aí daqui a pouco tinha um monte de gente na minha casa, minha mãe me acudindo com uma cerveja, com literalmente um latão de cerveja, falou assim, se acalma. Eu, gente, cara, mas foi muito louco, porque, tipo assim, a gente espera, a gente estuda para passar, mas a gente nunca espera, nunca acha que isso vai acontecer, eu acho. A gente não imagina como que vai ser a reação no momento que acontece. Até porque é uma coisa bem difícil, né? Tipo, o curso é bem difícil. Conseguir bolsa, os meus cachorros latindo. Conseguir bolsa é bem difícil também. Você consegue uma bolsa, a bolsa vai ser de quase R$ 500 mil, que é o preço do curso se você pagar. Então, Entendi. tipo, é uma coisa bem surreal mesmo. E só para o pessoal ter uma ideia, né? Porque a gente tem públicos no nosso canal de vários estados, né? Você cursa medicina em qual faculdade? Eu estudo na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, que é uma universidade pública, gerida pelo governo do estado de Minas, no norte de Minas Gerais, lá perto da Bahia, bem longe. E como que você decidiu que era isso que você queria, que era medicina? Então, eu acho que essa é uma coisa que vinha. Eu não vou falar que vem desde pequeno, porque eu queria fazer direito, eu queria ser juiz quando era menor. E eu não tinha essa ideia de medicina. Mas daí que quando eu fui crescendo, eu fui entrando mais nessa área de trabalho voluntário. Meu pai é pastor de igreja, daí eu fui criado meio que nesse ambiente de igreja e a galera fazia muito trabalho voluntário, ajudava as pessoas nas comunidades, buscava. Eu moro numa comunidade, a galera ajudava o povo daqui e fazia vários trabalhos voluntários e eu gostava de fazer, era uma coisa que eu me identificava. Daí eu já Uhum. pensei, tipo, em que curso que eu poderia fazer para continuar esse trabalho não voluntário, né? Porque claro que eu vou receber um salário para trabalhar, mas um trabalho que fosse ajudar um pouco as pessoas, além de fazer só uma coisa. Eu sei que a gente pode fazer isso de qualquer jeito, mas é o jeito
que eu enxerguei de poder contribuir foi esse, e eu gosto muito de biologia e de química, daí foi isso. E você se sente satisfeito fazendo o curso de medicina? Sim, sim, por mais que tenha umas coisas assim que às vezes você fala, tipo, nunca vou conseguir entender isso, nossa, que matéria é essa, mas eu gosto muito de fazer, é uma coisa que me agrega muito pro pessoal também. Então, recapitulando, então, você fez cursinho e tal, aí você viu o seu nome de aprovado, desmaiou. Aí, como que foi o seu primeiro dia na faculdade? Cara, foi muito louco, porque eu fui para Montes Claros e eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu não sabia, não tem nenhum contato lá, não conhecia ninguém, absolutamente nenhuma pessoa. Daí, quando saiu a lista, eu fui entrar no grupo no grupo lá de calouros, né? Daí eu conheci alguns veteranos, eles falaram, não, tipo, você pode vir aqui para casa e fica aqui em casa porque, tipo assim, a gente vai te receber até você achar um apartamento para você. E daí eu falei, cara, fui fazer a matrícula, não conheci ninguém. Na volta da matrícula, eu ainda perdi o ônibus, fiquei preso em BH, que eu voltei para Belo Horizonte. Mas mesmo assim, voltei, fiquei na casa desses veteranos e procurando casa para morar. Tipo, antes das aulas começarem, né? Aí no primeiro dia de aula, eu conheci o pessoal da minha sala. Daí eu conversei com o Fábio, que é o menino que mora comigo, divide apartamento comigo hoje. E a gente foi arrumar apartamento, mas foi uma sensação assim. Primeiro, que lugar é esse? Segundo, tipo, que faculdade Sim. é essa? O que está acontecendo? O discurso lá de início, sabe? Da faculdade, quando os professores vão apresentar o curso, a galera que está formando já vai falar com você, é uma sensação meio que, tipo, de pertencimento, sabe? Eles chamam muita gente Sim. pra estar junto, a galera das atléticas, da charanga, é uma coisa bem legal. E são quantos anos de faculdade? São 6 anos de faculdade, mas eu vou fazer 7. Porque já peguei uma greve e agora o Sim, coronavírus, nesse ano eu vou fazer um sim. semestre só e mesmo assim eu vou ficar devendo prática. Então, na melhor das hipóteses, eu vou ficar 7 anos fazendo faculdade. Mas você chegou a fazer parte no hospital. Já faço estágio. Minha faculdade tem estágio no hospital desde o primeiro período. E como foi o estágio? Como foi o seu primeiro dia? Conta um pouquinho pra gente. Cara, o primeiro dia no hospital é uma coisa meio louca, né? Porque você estar no hospital como paciente, você estar no hospital visitando, é diferente de você estar no hospital como acadêmico. Porque os pacientes, eles olham pra gente e eles esperam que a gente resolva o problema deles. Por mais que eu Sim, estivesse no primeiro período e a única coisa que eu sabia era, tipo assim, como conversar com a pessoa e colher informações, eles já esperam muito da gente que a gente saiba resolver aquele problema, saiba explicar para eles o que eles têm. E, tipo, é uma sensação de. É um peso, acho, muito grande que cai sobre a cabeça do acadêmico, tipo, desde de primeira, sabe? Nesse primeiro contato com os pacientes. E daí que pisar no hospital, para mim, é bem legal. O cheiro do hospital, do ambiente hospitalar, é uma coisa que você vai entrando, você já se identifica, você já assume uma visão, uma postura um pouco mais não sei se é empoderada, mas uma postura mais altiva, sabe? Tipo de agora eu não posso fazer você não. tais coisas, eu não posso ficar conversando com Sim, meus amiguinhos, eu não posso ficar conversando com os meus colegas, né, sim. e ter algum tipo de brincadeira, porque tipo nesse ambiente pessoas estão passando por momentos ruins, elas estão esperando que a gente ajude elas, daí que a gente assume uma postura um pouco diferente. E agora, voltando a falar da faculdade, quais matérias você mais gosta? Olha, que eu mais gosto até agora, que eu mais gostei foi fisiologia e pediatria. As duas que eu mais gostei, de longe. Fisiologia que explica todos os mecanismos, né? De Uhum. como teu corpo funciona, como é que teu coração bate, como que funciona as sinapses dos neurônios. Daí você entende como que é estar vivo, como que é produzir, como que teu rim produz urina e todo esse processo. A fisiologia é muito bonita. E pediatria porque eu gosto muito de criança, né? Também. Acho que são as duas Sim, matérias que eu sim, mais gostei. entendi. E como está nesse período da pandemia? As aulas estão acontecendo online, tudo ou também parou? Sim, a gente estava tendo aula online. A gente teve um recesso das aulas online, então há mais ou menos um mês sem aula, volta na segunda-feira. E eu vou encerrar o semestre, a parte teórica do semestre EAD, e vai ficar devendo a parte prática, que a gente também não tem ideia de quando que vai voltar. Se vai voltar
quando tiver vacina, você vai voltar, se a faculdade vai ter equipamento, por ser pública, demanda de uma infraestrutura diferenciada, né? Porque o hospital lá é 100% SUS, então a gente precisa de equipamento, a gente não pode esperar que os alunos comprem, porque a gente não tem condição. Daí eu vou encerrar a parte teórica e ficar esperando para as matérias práticas, para Você terminar está o em, semestre. em que semestre que você está? Eu estou no terceiro, mas era para eu estar no quinto. Mais ou menos Ah, no por quinto conta semestre. da greve e tal? É Isso por isso que você tá tudo. no... Tá, entendi. E o que você mais sente falta de fazer nesse tempo? De pandemia, o que eu mais sinto falta é de criança. Que é, tipo assim, da pediatria. Eu acho que é o que eu mais sinto falta. De estar no ambiente hospitalar e de estar lidando com criança. Daí a gente faz um trabalho lá na minha faculdade, que chama Sensibilizarte, que é um trabalho que acadêmicos de qualquer curso, não só a galera da medicina. Mas a gente vai para o hospital, a gente vai para o asilo, a gente vai para as fundações de apoio e tal. Tem palhaçoterapia, tem musicoterapia, tem várias coisas que a gente, assim, vai mesmo para brincar mais fora da academia mesmo. E é uma coisa que eu gosto, e eu estou sentindo muita falta de estar participando disso. Por mais que já Entendi. tenha feito um ano, é bem legal. Nós vimos aqui também que você já presenciou um parto, né? Você até contou um pouco, né? Uhum. Como que foi essa experiência? Você consegue contar um pouquinho? Consigo. Cara, primeiro que foi muito louco, porque eu não participei. O primeiro parto que eu assisti não foi na minha faculdade. Foi aqui na minha cidade, Natal, acompanhando médicos que eu conhecia. E daí eu estava acompanhando o parto com um médico que fez o meu parto e com um pediatra que me acompanhou quando eu era criança. Com Caramba. os dois na sala de cirurgia, e foi o primeiro que eu acompanhei foi cesárea, foi parto via abdominal. E, tipo assim, eu acho que é uma experiência que todas as pessoas deveriam ter na vida, um dia. Tipo, de ver uma criança nascendo. Porque, cara, você olha para aquele bebê e você fala assim, meu Deus, tipo, é uma folha em branco, você pode ser tudo. E ainda mais que eu olhava, eu acompanhava aquilo e eu falava assim, será que daqui a não sei quantos anos eu vou estar aqui na sala de parto com essa criança, com esse bebê, tipo, Sim. Igual tá acontecendo ensinando aí. ele a fazer o que estão fazendo comigo, sabe? Sim. Foi uma experiência bem louca. Foi bem interessante, foi muito agregador. Parto é uma E, coisa linda. Você vê criança nascendo, todo mundo deveria presenciar um dia. e você pretende seguir qual área da medicina? Você pretende só Pediatria. fazer pediatria? Gosta de falar. Eu quero fazer pediatria. Você então, você faz esses 6 anos, né? Você falou que vai ter que ser 7, né? E aí você tem que fazer mais alguma especialização ou não? Para pediatria, para ser pediatra, sim. Quando você termina a faculdade de medicina, você termina como médico generalista, que é diferente do clínico geral, que eles chamam da mesma coisa, mas é diferente. Existe uma residência, uma residência própria que chama de residência em clínica médica. Você faz essa residência e se torna clínico médico, você se torna médico clínico generalista. É diferente de médico generalista que você se forma na faculdade. É, Ambos podem trabalhar na mesma área, mas o residente em clínica médica tem uma especialização um pouco maior. Daí eu acho que a residência em clínica médica são 2 anos e meio, e a residência em pediatria são 4 anos, 4 ou 5 anos. Cirurgia pediátrica eu acho que são 5, mas de pediatria acho que são 4 anos, sim. Aí você presta um novo vestibular, que em Minas Gerais chama PSU, no Rio eu acho que é SUS, não sei. No Rio não sei. Mas no Rio é pelo sistema do ESUS, em Minas Gerais PSU, e tem alguns hospitais especializados, diferenciados, que tem cada uma prova, que você presta e escolhe a área que você quer seguir, faz a prova mesmo, tem a parte prática e a parte teórica entendi. também. E uma pergunta que você deve ouvir bastante, né? É sobre Grey's Anatomy, né? Que Aham. é uma das séries mais famosas até hoje em dia, né? E aí a pergunta é: a série ela retrata ideais parecidos ou é totalmente ficção? Olha, a parte. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso também, mas eu acho que o ideal dos médicos que eles passam, das pessoas quererem ajudar, assim, da gente estar com empenho de se esforçar muito pelo paciente, tem muitos episódios lá que eles se debruçam
fazem vários estudos para tentar entender aquilo ali. A gente aprende a fazer isso na faculdade. Tipo, você vê um caso que você não conhece, a gente aprende a medicina baseada em evidências, que é você estudar aquele caso, acompanhar aquela pessoa em específico e descobrir o que vai ser melhor para ela. Daí, esse ideal eu acho que é bem real. Mas os casos, eles contam alguns casos lá que, por mais que sejam reais, não são casos muito recorrentes, como acontece na série. A rotina deles dentro do hospital também não é muito realista. Aí, a quantidade de cirurgias que acontece, por mais que eles estejam fazendo residência em cirurgia, aquela quantidade de cirurgia não acontece na realidade. Muita cirurgia, né? Sim, é muita cirurgia. A série retrata a cirurgia, né? Já vi muito comentário sobre isso nos meus vídeos. Por mais que a série retrate cirurgia, a quantidade de cirurgias por dia que acontece naquele hospital não é uma coisa muito real. Mas acho que o fundo, assim, o cerne, sei lá, o que eles sentem pelos pacientes, no sentido de ajudar, eu acho que a gente sente também. Entendi. E você não pensa em ser cirurgião pediátrico, né? Não gosto de cirurgia. Não gosto de jeito nenhum. Tipo assim, eu gosto de ir lá e assistir, acompanhar, aprender, tem que aprender, né? Mas não é uma rotina de trabalho que eu gostaria para mim. Eu acho é muita teoria para você aprender. Tipo, a anatomia é muito difícil, a anatomia cirúrgica é mais difícil ainda, mas eu acho que a rotina deles é muito manual também. E é muito fazer a cirurgia, é muito trabalhar manualmente mesmo, é um trabalho que demanda muito tempo, tem cirurgia de 8, de 10, de 12 horas. Sim. Então não é uma coisa que eu gosto de clínica mesmo, eu gosto de conversar, eu gosto da parte mais teórica, eu acho. Entendi. Você já passou alguma situação difícil na faculdade? Qual foi o momento mais difícil? Se é esse da pandemia? Se foi algum momento de prova que, sabe, às vezes não é o seu dia? Já teve algum momento assim? Cara, eu acho que momento de provas de habilidades médicas são os piores para todo mundo. Eu achei que minha bateria tinha acabado. Não. Os momentos de prova de habilidades médicas eu acho que são os piores. Porque é uma matéria que a gente tem que... basicamente, você aprende a ser médico nessa matéria. Além das outras matérias que agregam, mas essa matéria é a matéria que vai te ensinar a fazer o exame, a examinar o paciente, a conversar com o paciente, a interpretar o exame, a interpretar o raio-x, a tudo isso. E daí as provas são práticas com pacientes de verdade no hospital, ou as provas são com os professores e com o seu coleguinha e de forma oral, assim, são umas provas bem... Já fiquei 3 dias sem dormir para fazer prova de habilidades médicas. Eu acho que são as provas mais pesadas. Mas você passou o dia sem dormir de tanto estudar ou de ansiedade? De estudar. De estudar e de ansiedade também. No dia da prova, foi assim, eu acho que a prova era numa segunda-feira, aí eu já não dormi no sábado, não dormi sexta para sábado, de sábado para domingo eu dormi umas 2 horas, e de domingo para segunda-feira eu não dormi. Fui pro hospital, tipo assim, da mesa que eu tava estudando, tomei banho, troquei de roupa e fui pro hospital. Peguei o Uber e fui pro hospital para fazer a prova. Porque é muita coisa também. Pode falar. Não, é muita matéria, e além de ser muita matéria, é uma pressão muito grande, né? Que a gente se coloca também. Porque a gente precisa saber isso, é uma coisa que você não pode esquecer, sabe? Sim, senão lá na frente você não vai ter esse conhecimento, né? Que é essencial, né? Sim. E uma outra questão, já passou alguma situação inusitada no hospital ou na faculdade? Em que sentido? Tipo, algo que você achou engraçado, alguma coisa que na hora, ou algum caso muito assim que você nunca tinha visto, ou na faculdade, por exemplo, alguma coisa inusitada mesmo. Cara, já aconteceu muito caso, muito que eu achei que eu nunca ia ver na vida, só que daí a gente não pode falar de caso, porque falar especificamente de caso, aconteceu isso nesse caso, porque é antiético, né? Mas, tipo assim, no momento, a primeira cirurgia que eu fui assistir, cara, eu passei muito mal. Tipo assim, eu tava lá e foi uma cirurgia ortopédica, né? E cirurgia ortopédica, ela parece uma obra. Que tem furadeira, tem martelo, tem parafusadeira, tem, tipo, ferramenta, tem tudo. Abre uma mesa lá e parece que tá numa obra, literalmente. Daí eu não imaginava que ia ser tão obra. Daí quando eles começam a fazer as coisas, usar o martelo mesmo, como se estivesse pregando o negócio,
eu já comecei a ficar verde, cara. Eu passei muito mal, a enfermeira falou para eu sentar, foi muito louco. Teve uma coisa que aconteceu também, que não foi com a minha turma, foi com a turma anterior, minha professora contou, que um senhor, tipo assim, entrou na faculdade e ele entrou, tipo, por um acaso, na aula de anatomia, perguntando como é que ele fazia para doar o corpo. E por um acaso era o professor de anatomia que estava dando aula. Ele entrou assim no prédio, mas ele não sabia o que estava, tipo, não sabia qual era a dinâmica. E daí eu achei Uhum. uma situação bem legal também. Caramba. E agora, você tem algum um conselho para dar para o pessoal que pensa em cursar medicina? Porque medicina, né, eu coloco como uma das notas de corte mais difíceis do país, né? São dos cursos mais complicados, e tem que ser complicado, porque para formar bons médicos tem que entrar pessoas comprometidas, pessoas igual você falou, ficou 3 dias estudando, sem parar, sem dormir, né? Então, qual o conselho que você tem para dar para o pessoal que está pensando em cursar medicina, quer passar no vestibular e tal? Olha, levar a faculdade tem como você levar a faculdade com mais tranquilidade. Tipo, no começo eu ficava muito estressado, eu fazia isso, de ficar sem dormir, de estudar, assim. Hoje não faço mais isso, tô com a minha terapia em dia, então dá pra gente levar a faculdade de boa. Se você organizar seu tempo, você não precisa fazer isso. E sobre, para as pessoas que estão tentando, que estão querendo entrar no curso, eu acho que o único conselho é não desiste. Porque às vezes a gente tenta uma vez e vê que a nota é muito alta, que a gente não alcançou a média, e pensa em desistir, tenta da segunda, tenta da terceira. Eu tenho amigos que tentaram, tipo, 7, 8 vezes antes de entrar na faculdade. 7, 8 anos estudando. Tem gente que formou em outro curso. Tem gente na minha sala com 42 anos, tem gente na minha sala com 32 anos, tem gente na minha sala com 30 anos. Então, cara, eu acho que só não consegue quem para de tentar. Eu acho que o maior conselho é continua tentando, estuda, se esforça que uma hora, quando for o momento de você ser aprovado, você vai ser aprovado. Acho que é Uma, isso. uma curiosidade aí, você que falou da terapia, vocês têm apoio psicológico, essas coisas? Porque às vezes é tanta carga emocional que vocês recebem, tem algo assim? Tem a minha faculdade disponibiliza apoio psicológico, mas a gente procura, né? Se você estiver sentindo necessidade, você pode procurar. Inclusive, eu faço acompanhamento pela faculdade, que daí são algumas sessões que você vai lá, não é terapia, mas é um papo que você vai bater com o psicólogo, que às vezes, em algum momento que você esteja passando, pode te ajudar. Daí ele remarca conforme a sua necessidade, e você vai conversando. Minha turma, por exemplo, teve um problema da gente ficar meio mal, assim, no início do primeiro período, daí a faculdade entrou com um programa de uma intervenção psicológica com a gente, teve terapia em grupo para quem quisesse participar. Eu acho isso muito importante, eu acho que todo mundo deveria fazer. Até na época de cursinho, que é a época que geralmente a gente começa os problemas psicológicos e agrava eles. Então, quem tiver a oportunidade de fazer, é muito bem-vindo e faz muito bem fazer terapia. Sim, sim, sim. Pessoal, essa aqui está sendo a entrevista com o Gabriel, que é estudante de medicina da Universidade Estadual lá de Montes Claros. Queria agradecer a sua disponibilidade aqui, Gabriel, em Eu que aparecer agradeço o aqui, convite. falar um pouco do curso. Nosso público também tem uma turma que está no ensino médio, está no terceiro, está no segundo. Não sabe bem ainda o que quer cursar, por isso que a gente fez esse projeto para ficar mais esclarecido algumas profissões, como medicina, direito, engenharia, pedagogia, biologia, então, todas essas áreas, né? Então, fala sobre medicina, que é uma dos objetivos de muitos dos brasileiros, né, que pensam em se tornar médicos, né? Então, agradeço a disponibilidade aqui em falar um pouquinho da sua experiência, de como está sendo, né? Infelizmente, estamos nessa questão da pandemia, mas se Deus quiser já vai tudo se resolver, já vai voltar às suas aulas, né? Então, Ah, pessoal, sigam o Jovem Entrevista lá no Instagram, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam, compartilhem para o pessoal, para que o conhecimento, para que a experiência dele chegue para o pessoal que está pensando em cursar, às vezes para o pessoal que tem a curiosidade, o que faz, qual é as partes mais importantes do curso, as matérias tal. Então, compartilhem aí
pro pessoal. Quiser falar suas redes sociais aí? Ó, meu arroba é arroba @gatobeso em todas as redes sociais. Meu canal no YouTube também é o mesmo. Arroba @gatobeso, TikTok, Instagram, Twitter, é tudo a mesma coisa. Se vocês quiserem me seguir, tenho muito vídeo sobre medicina no meu canal no TikTok, que é que eu me considero TikTok. Triste, né? Você falar qual que é a sua consideração, eu me considero TikToker. Mas daí que eu gravo muito vídeo para lá, e daí tem muito conteúdo sobre medicina lá, Medicina. tem conteúdo sobre o primeiro parto que eu assisti, sobre a primeira vez que eu tive contato com um cadáver, e eu conto isso de uma maneira bem humorada. Se vocês quiserem acompanhar, tá lá, gente. Então, pessoal, sigam ele lá, um conteúdo bom. Aqui o papo foi ótimo, então imagine lá com os outros vídeos, tá? Então, brigadão, espero vê-los novamente. Obrigado pelo convite.